Bom dia a todos. Estou aqui na minha biblioteca e hoje eu vou comentar um pouco mais sobre a obra de Carlos Campos, O Mundo como Realidade, da editora Cardal, de 1961. Vamos ver aqui página 25, o Prius lógico, né? Se não podemos pensar sem experiência, e até os delírios mórbidos e oníricos requerem os materiais da experiência pregressa, concluímos que ali, onde não houver experiência, não haverá possibilidade de pensar. Na verdade, nascemos como um computador, né? Sem um programa específico. E a partir do momento que vamos vivenciando, né, experimentando o mundo físico, né, o mundo à nossa volta, e nós vamos adquirindo informações que vamos transformando em conceitos, né? E depois aprendemos a verbalizar esses conceitos. E assim, a inteligência vem antes da própria capacidade de expressar, né? Para você ver a criança que ela não sabe falar, ela não sabe expressar o que percebe, o que vê, o que sente, né? O que está à sua volta, mas isso não significa que ela não seja inteligente. Ela já tem todos os elementos ali à sua volta. A partir de a sua inteligência se desenvolve pela observação do mundo à sua volta. Ela aprende a andar, ela aprende a julgar, né, dentro dos limites da sua capacidade intelectual. A partir do momento em que ela vai crescendo, ela aprende a falar, ela aprende a ler, aprende a escrever. A sua capacidade de perceber a realidade vai aumentando, e a sua capacidade de verbalizar, né, de transformar em conceitos racionais, verbais, vai ampliando também à medida que ela desenvolve sua capacidade, né, de se comunicar. Mas tudo vem da experiência. Todo conhecimento vem da experiência do mundo à nossa volta. Toda a nossa capacidade intelectual, nossa inteligência nos é emprestada pelo universo à nossa volta. O universo à nossa volta é inteligente. Ele tem todos os elementos necessários da inteligência. A nossa inteligência, ela só é possível por causa do mundo inteligível à nossa volta. Não podemos pensar o não ser, isto é, aquilo a que falte o mínimo de experiência, o inespacial, por exemplo. Mas podemos pensar o inexistente imaginário, compondo com os elementos da nossa experiência, como o boxer, ícaro e sereia, né? Então, aquilo que não existe aqui não pode ser pensado, né? Aquilo que falta, qualquer um elemento da experiência, não pode ser pensado. Nós podemos imaginar uma coisa que não existe, como por exemplo a sereia não existe, mas só podemos imaginar que a sereia, porque ela é composta de elementos da existência. Ela não existe em si mesma, mas a sua composição é dos elementos da existência. Também não podemos pensar objetos sem forma, né? Porque o objeto é composto de forma e espaço. Então, o objeto sem forma não existe. É impossível pensar objeto sem forma. É que vivemos no mundo dos seres, do espaço e das formas. E ao tomarmos qualquer objeto na experiência do pensamento, lá encontraremos inevitavelmente o ser, o espaço, a forma irremovíveis, fazendo o necessário, lógico, o a priórico, dando-nos a ilusão de serem condição do nosso pensamento e das próprias coisas, os únicos elementos universalmente válidos, quando, na verdade, eles não são senão irremovíveis reais da nossa experiência, por nos serem dados na experiência direta visual espacial, de modo inevitável. Então, todos os elementos que compõem, né, o inexistente imaginário vem da experiência. Porém, o inexistente, né, impensável, ele é impossível. O inexistente, composto de elementos simples, é impossível de ser imaginado.
porque é necessário que haja elementos da experiência para compor este ser, né, inexistente, porém composto. Não tendo nós experiências de objetos sem esses elementos, que são o espaço, a forma, né, inevitáveis na experiência das coisas, impossível pensar os objetos sem eles, ou eliminar-os dos objetos. Além desses elementos que nós observamos aí, que são o espaço, né, a forma, existem também os elementos visuais, né? Ou seja, aquilo que é captado pela visão. Nós olhamos o objeto, né, que tem a forma, ele tem o espaço, né? A forma é captada pelo visual. Você olha, você já capta a forma, né? E você capta a cor, você observa a cor, você se aproxima, você sente o cheiro, você toca, você percebe a densidade, o peso, né? Então, todos esses elementos são captados pelos sentidos, e eles, cada um desses elementos vão nos dando informação. Essas informações vão chegando ao nosso cérebro, à nossa mente, né? E é a partir daí que nós desenvolvemos os conceitos. O que é um conceito? É a transformação das informações, né, que nos é dada pelo sentido em elementos de conscienciais, né? Não seria bem as palavras, porque a palavra é apenas um veículo de verbalização, né, onde você consegue transmitir verbalmente o sentido daquilo que você está percebendo. Então é mais do que palavra. O conceito um elemento na consciência, e que pode ser verbalizado por vários tipos de palavras, vários tipos de sinônimos, mas esse elemento, esse conceito é captado pela informação do mundo externo para o nosso interior. Não podemos pensar objetos sem espaço ou eliminar o espaço dos objetos, porque não temos experiência do objeto sem espaço, né? Do inespacial. Então não dá para extrair o espaço do objeto. Se você elimina o espaço do objeto, o objeto deixa de existir. Podemos, entretanto, pensar o espaço sem objeto, né? Porque o espaço ele não deixa de existir. Porque nós podemos pensar o espaço como um intermediário entre dois objetos também, né? Um conceito de espaço. Você tem um objeto aqui, outro objeto aqui, no meio dele tem um espaço. Mas você pode conceber também o espaço no objeto, ou seja, o próprio espaço interno entre os limites, né, do objeto, né, os limites da forma do objeto. Ali você tem um espaço interno do objeto. Então, nós podemos pensar o espaço sem o objeto, né? Mas não podemos pensar o objeto sem o espaço. Porque o espaço é um conceito, né, que nós aprendemos na observação do mundo à nossa volta, através dos objetos que estão acessíveis à nossa percepção. Eliminar por abstração os objetos do espaço, porque temos a experiência do espaço vazio, né, de objetos que se deslocam e desaparecem no espaço. Então, dá para conceber o espaço sem o objeto, mas não dá para conceber o objeto sem espaço. Se você elimina o espaço do objeto, o objeto deixa de existir. Mas se o objeto está no espaço e você abstrai o objeto do espaço, o espaço continua existindo, né? Então o conceito de espaço é possível sem o objeto. Os metafísicos e os lógicos formais têm esses elementos como necessários lógicos, apriorísticos, dados da razão ou de sensibilidade universalmente válidos em oposição à posição valorativa com os demais elementos da experiência, que eles têm como empíricos e precários materiais. Então esse conceito de espaço, né, será que é um conceito a priori? Né? Como alguns pensadores defendem, como se a pessoa já nasce com esse conceito de espaço, né, antes de passar pela experiência.
Evidente que não, né? O conceito de espaço e de forma, ele não é a priori, é a posteriori. Ele não vem antes da experiência. Você só tem o conceito de espaço e de forma, né, a partir da experiência. Sem a experiência, você jamais poderia desenvolver esse conceito. Na verdade, esses necessários lógicos, esses universalmente válidos, são universais reais. Quer dizer, eles não são universais que está fora do mundo da percepção. Não, esses universais que são a forma e o espaço, eles são reais, eles são do mundo da realidade. Nós captamos ele no mundo da experiência. E como inevitáveis reais da experiência, são irremovíveis reais e não apenas racionais e lógicos. Quer dizer, alguns pensadores defendem justamente isso, né? Que esse conceito de espaço, de forma, né? São conceitos racionais e lógicos, mas não são puramente lógicos. Na verdade, eles são dados da experiência, né? Quer dizer, não é uma coisa criada pelo homem, pela mente do homem. Não foi uma concepção que o homem criou. Não, foi um conceito que ele capta da experiência, né? Foi na experiência que ele captou esse conceito de espaço e de forma. Elas não são, porém, mais universalmente válidos do que os elementos removíveis da nossa experiência. Quais são os elementos removíveis da nossa experiência, né? É o cheiro, a cor, né? O peso. Embora o conceito de peso também ele é a posteriori, visto que você, para ter o conceito de peso, você teve que pegar o objeto, né? E aí você sentiu o peso do objeto. Então o conceito é posteriori. Bom, o peso, a elasticidade, a dureza, o cheiro são tão universalmente válidos como a extensão e a figura e o espaço. Apenas não são irremovíveis, né? O que significa? Você pode tirar, né? Você pode remover a cor, né? Você pode abstrair do objeto, ele continua sendo objeto. Você pode abstrair o cheiro, né? Ele continua sendo objeto. Você pode tirar o peso, você pode abstrair o peso, ele continua sendo objeto. Então você olha para o objeto, aí ele vai abstrair nesses conceitos, né? É uma abstração conceitual, na verdade. Você não vai fazer a abstração do objeto em si, né? Uma abstração vai ser dentro da sua consciência, né? Então você pode remover, né? Remover teoricamente, né? Diremos assim. A cor pode ser removida também do objeto, né? Praticamente, materialmente. Agora, a questão é a seguinte: você pode remover todos esses elementos, a cor, o peso, o cheiro e tal, mas ele continua sendo objeto. Então, são elementos removíveis. Esses elementos são removíveis. Sem alterar, né, o objeto, ele continua sendo objeto. Agora, se você remover a forma do objeto, aí ele deixa de ser objeto. Se você remover o espaço do objeto, ele deixa de ser o objeto. Então, esses dois elementos não podem ser removidos sem que se prejudique, né, o conceito do objeto. Você remover a forma e o espaço do objeto, ele deixa de ser. Agora, os elementos removíveis podem ser, mas eles, mesmo sendo removíveis, eles são válidos. Quer dizer, mesmo você remover a cor, você remover o cheiro, né, o peso, eles são elementos válidos da experiência, mas eles não são irremovíveis, eles podem ser removíveis, né? Porque sendo da experiência indireta, tátil ou olfativa, que nem sempre fazemos, temos experiência dos objetos sem eles, né? Então, sem esses elementos, dá para ter a experiência do objeto. E podemos pensá-los sem eles, eliminá-los dos objetos pela abstração, ficando apenas o objeto. O objeto com os elementos irremovíveis, que são o espaço e a forma. Todos são dados pela experiência. Todos esses conceitos são dados pela experiência. Mesmo o conceito de cor, de cheiro, né, são dados da experiência. Então, não existe nada da mente humana que não seja a posteriori. Tudo é a posteriori. Não existe a priori, né? Não existe nenhum conceito a priori. Ou seja, o homem não nasce já sabendo alguma coisa. Ele nasce sem saber nada. E tudo o que ele tem na sua consciência, tudo é experiência do mundo externo. Ou seja, a captação dos elementos do mundo externo, não é?
Apenas uns são constantes, mesmos e irremovíveis. Eles nos são dados pela experiência direta e inevitável. Não tendo nós a experiência dos objetos sem eles, não podemos pensar os objetos sem eles, e os chamamos formais, necessários, aprióricos. Os outros são dados por experiência inevitável, são constantes, indiretas por experiências que nem sempre fazemos, né? A diferença, pois, está tão somente na experiência. São todos a posteriori, não há a priori. Não existe elementos a priori. Tudo que está no campo da inteligência é a posteriori. Eu quero fazer uma referência aqui a Immanuel Kant, né? Kant ele começa a sua obra falando dos elementos do apriorismo, dizendo que todo conhecimento é a priori, né? Na crítica da razão pura. Quero até pegar lá para a gente dar uma lida assim bem rapidão, para não perder a fio até a meada. Bom, estou aqui com a obra de Immanuel Kant, a introdução. Introdução da distinção entre o conhecimento puro e o conhecimento empírico, né? Não se pode duvidar de que todos os nossos conhecimentos começam com a experiência, porque com efeito, como haveria de exercitar-se a faculdade de se conhecer, se não fosse pelos objetos que excitam os nossos sentidos? De uma parte, produzem por si mesmos representações, e de outra parte, impulsionam a nossa inteligência a compará-los entre si, reuni-los e separá-los, e deste modo a elaboração da matéria informe das impressões sensíveis para esse conhecimento das coisas que se denominam experiência no tempo, pois nenhum conhecimento precede a experiência. Todos começam por ela, não é? No tempo, pois nenhum conhecimento precede a experiência. Todos começam por ela. Então tudo vem da experiência. O próprio Immanuel Kant, depois ele vai entrar em contradição, né? Trazendo novos elementos ali. Mas o fato é, não existe conhecimento sem experiência. O homem não nasce pronto. O homem ele é produzido, né, pela uma inteligência que está para além da inteligência humana. Porque a inteligência no universo, há inteligência no universo. E o homem nasce nesse universo inteligente. E ao olhar a sua forma, todas as coisas que vão acontecendo à sua volta vão moldando essa inteligência. Se o homem não tivesse o mundo inteligente à sua volta, ele não poderia desenvolver inteligência nenhuma. Imagine se o homem vivesse num mundo que não tivesse todas essas variadas formas, toda essa inteligência exuberante, né? Formas de vida diferentes, formas diferentes, espaços diferentes, formatos diferentes, né? Sempre passando informação. A todo momento nós olhamos à nossa volta, nós estamos sendo bombardeados, né, de informações inteligentes, né, que vêm de um mundo inteligente. O universo é inteligente, ele tem uma lógica, ele tem uma inteligibilidade, né, que ele transfere para as pessoas, né? Então, quer dizer, não é o homem que dá sentido ao universo, é o universo que dá sentido à inteligência humana. O universo é que desenvolve a inteligência humana. Nós só somos inteligentes porque vivemos num mundo inteligente e captamos a inteligência do mundo à nossa volta, e com a nossa capacidade de raciocinar, de memorizar e de conceituar as coisas, é que nós nos tornamos inteligentes. Isso se torna manifesto quando tomamos o problema do juízo pelo qual inicia Kant, a crítica do conhecimento. Ele tem o juízo, o corpo extenso,
como o juízo a priori. Enquanto que para ele o corpo é pesado, é juízo a posteriori, sintético, de experiência. Se nos detivermos, porém, diante desses juízos, verificaremos que ambos são a posteriori, não a priori, né? Todos são a posteriori, como a única diferença de que o primeiro, o elemento extenso, é dado na experiência inevitável da forma e figura, na experiência visual espacial direta, e por isso é tido como predicado próprio, pré-existente, dado com o sujeito. Não direta e inevitável. É ele em toda a experiência externa possível do objeto. Não podemos nós pensar o corpo sem forma, sem extensão. Pelo não termos experiência de corpo sem forma, extensão e figura. Impossível eliminar esses elementos do corpo, como é impossível eliminar o espaço dos objetos. E isso faz o necessário lógico, o prius lógico, né? O universalmente válido dos metafísicos formais, né? Entretanto, outro juízo, o corpo é pesado, esse é um juízo, né, que Kant tem como material, dado da sensação, né, a posteriori, da experiência concreta. Não é menos universalmente válido. Ora, apenas ele nos é dado na experiência menos direta, não constante, de sopesar, que nem sempre fazemos, de onde a consciência interfere, percebendo-se agir. Ambos os juízos são universalmente válidos, e ambos vêm da experiência. Só a experiência é que é diferente. Uma é visual direta, inevitável, fazendo o pré-existente o irremovível, pelo não ter, em razão disso, a experiência do objeto sem ela, a extensão. O que faz com que eu não possa pensar o objeto sem esse elemento, a forma, o peso. O peso é menos constante, não é? Nem sempre faço a sua experiência e, tendo o objeto sem ele, posso pensá-lo sem ele. Posso eliminá-lo do objeto, conservando o objeto com o elemento dado da experiência inevitável visual espacial direta, na forma, figura, mais propriamente extensão. Ou seja, quando eu observo o objeto, né, na minha forma espacial direta, na forma visual espacial direta, através do meu olhar sobre o objeto, né, eu vou captar, né, os elementos removíveis do objeto, que é o espaço e a forma. Mas eu não posso captar o peso apenas olhando. Aí eu tenho que ter uma experiência, né, uma experiência mais direta. Eu tenho que me aproximar, pegar o objeto, né, e sentir o peso do objeto. Ou então, através da experiência, de experiências passadas, ao observar o objeto e reconhecer o objeto, eu já não tenho mais necessidade de ir lá e pegar o objeto e pesar o objeto para sentir que ele tem um peso. Porque as minhas experiências passadas já me dão o conhecimento do que aquele objeto tem um determinado peso, né? Que aí eu observo o objeto, pelo meu olhar sobre o objeto, eu capto de imediato a forma, né, e o espaço do objeto pela impressão direta. Mas foi pela experiência anterior que eu captei o peso, que agora eu sei que o objeto tem um peso. Então, na minha impressão direta agora, quando eu olho o objeto, eu já sei que ele tem um peso. Então esse peso, segundo Manuel Kant, né, ele é um conhecimento a priori. Ele não é um conhecimento a priori.
ele é relativamente a priori, né? Porque ele não é a priori, ele não nasce comigo, ele é a posteriori, porque no passado eu tive que ir lá pegar o objeto e sentir o peso do objeto. Então ele é a priori, agora, no ato, né? No ato imediato, nesse recorte daquele tempo, espaço, naquele momento em que estou observando o objeto, eu sei que ele tem um peso. Mas eu sei que ele tem um peso porque eu já tive uma experiência com o objeto antes. Então, de forma que esse não é um conhecimento a priori, ele é também um conhecimento a posteriori, né? Como Immanuel Kant utiliza, por exemplo, ele utiliza o exemplo de uma pessoa vai construir uma casa, ela constrói uma casa, ela sabe que se ela tirar o alicerce, a casa vai cair. Ele diz que isso é um conhecimento, um juízo a priori. Não é. Não é, porque a pessoa antes deveria saber o que é o alicerce, então já foi um dado da experiência. Se foi um dado da experiência, então ele é a posteriori, ele não é a priori. Ele passa a ser a posteriori, né, a partir do momento em que você adquire o conhecimento do objeto pela experiência, e aí agora é um conhecimento a posteriori. Então Immanuel Kant utiliza esse argumento dizendo que isso é um juízo a priori. Não é um juízo a priori, porque você não sabe o que é um alicerce enquanto não passa pela experiência de perceber um alicerce, de saber o que é um alicerce. Agora que você sabe o que é alicerce, isso se tornou, segundo Immanuel Kant, como se fosse um juízo a priori. Mas não é um juízo a priori, porque todo juízo é a posteriori, não existe juízo a priori. Porque todo juízo, todo conhecimento que nós temos na nossa consciência, ele é um dado da experiência, ele não está fora da experiência. A pessoa já não nasce com isso. Ela tem que passar pela experiência para que ele se torne o juízo, né, a posteriori. Então não existe juízo a priori. Bom, mas na frente nós vamos aprofundar um pouco mais nessa questão, que ela vai se tornando cada vez mais interessante e envolvente, né? Mas na frente nós vamos ver o a priori e as formas puras da intuição. Então, até a próxima e muito obrigado.